Revolução Francesa é um daqueles temas cheios de reviravoltas, não é? Bem, houve um período ali no meio, super caótico, que muitas vezes passa despercebido, mas que foi, uau, crucial. Vamos falar sobre o Diretório. Um governo com, imaginem, 5 presidentes. Vamos ver como é que esta experiência levou a França à beira de um ataque de nervos e, no fundo, abriu caminho para um certo Napoleão Bonaparte. Pensem nisto a sério. Um país com 5 presidentes ao mesmo tempo. Acha que isto podia funcionar? Parece uma receita para o desastre, não é? Pois foi exatamente essa a ideia que a França teve. Vamos mergulhar nesta história e ver no que deu. Muito bem, vamos recuar no tempo. O ano é 1795. A França está de rastos. Acabou de sair de um período brutal, o chamado Reino do Terror. A guilhotina trabalhou sem parar. E até o seu grande líder, o Robespierre, acabou por perder a cabeça, literalmente. O país estava farto de sangue, farto de extremismos. A palavra de ordem era só uma: estabilidade. As pessoas só queriam um bocadinho de paz. O medo era palpável. O medo de que surgisse um novo Robespierre, um novo ditador. Era tão grande que os políticos que estavam a desenhar o futuro da França tinham uma obsessão: criar um sistema de governo à prova de ditadores. A ideia era que nunca mais, mas nunca mais mesmo, uma só pessoa pudesse ter todo o poder nas mãos. O fantasma de Robespierre que estava em todo o lado. E foi daí que nasceu a Constituição do ano 3. E a sua grande inovação foi ser super complicada. A sério, eles dividiram e subdividiram o poder de propósito. Era como construir um cofre com tantas fechaduras e segredos que era impossível uma só pessoa abri-lo. Vamos espreitar como é que esta máquina governamental foi construída. Ok, primeiro de tudo, o poder legislativo, ou seja, o poder de fazer leis. Em vez de uma Assembleia, criaram 2. Era uma espécie de sistema de pesos e contrapesos. Uma Câmara funcionava como o acelerador, cheio de gente com ideias novas a propor leis, e a outra funcionava como o travão, mais experiente, mais calma, cuja função era rever tudo e garantir que não se tomavam decisões de cabeça quente. E aqui está como isso funcionava na prática. Tínhamos o Conselho dos 500, os mais novos, a fábrica das ideias e das propostas de lei. E depois, essas propostas iam para o Conselho dos Anciãos para serem aprovadas ou chumbadas, e reparem só nos critérios para ser um ancião: ter pelo menos 40 anos e ser casado ou viúvo. A lógica era que homens com família e mais experiência de vida seriam supostamente mais ponderados e serviriam para acalmar os ânimos dos mais jovens e radicais. Curioso, não é? Mas quem é que votava para eleger esta gente toda? Bem, não era toda a gente. Longe disso. Eles implementaram uma coisa chamada sufrágio censitário. É um nome complicado para uma ideia simples. Só vota quem tem dinheiro. Ou seja, era preciso comprovar que se tinha um certo nível de riqueza ou propriedades. É uma daquelas grandes ironias da história. A revolução, que começou a gritar igualdade, acabou a entregar o poder. E agora, a peça central, o executivo, os tais 5 presidentes, ou como lhes chamavam, os 5 diretores. Pensa nisto como um trabalho de grupo na escola, mas com 5 chefes. E para complicar, a liderança do grupo mudava a cada 3 meses. E todos os anos, um deles saía por sorteio e entrava um novo. A ideia era, mais uma vez, evitar que alguém acumulasse poder. O resultado, muitas vezes, era a paralisia total. Ninguém se entendia. No papel, este sistema todo parecia muito engenhoso, não é? Uma verdadeira obra de engenharia política para evitar uma ditadura. Mas a teoria é uma coisa. A realidade da França naquela altura era bem diferente. E os problemas começaram a aparecer por todo o lado. Comecemos pela economia, que estava um caos absoluto. A moeda da época, o assignat, perdeu 99% do seu valor. Basicamente, o dinheiro que as pessoas tinham em casa ou no bolso, de um dia para o outro, não valia nada. Pensem no que isso significa. O preço do pão, a base da alimentação, disparou a pique. As pessoas estavam a passar fome, com dinheiro na mão, que não comprava coisa nenhuma. E como se a crise económica não bastasse, a corrupção era galopante. Estava em todos os lados. Enquanto a maioria da população mal tinha o que comer, havia uma elite de políticos e homens de negócios a enriquecer descaradamente. Conseguir um contrato com o governo era à base de subornos. Fornecer o exército, vendia-se material de péssima qualidade a preços absurdos. A confiança no sistema evaporou-se. E esperem, que ainda há mais. No meio de toda esta confusão interna, com a economia em ruínas e a corrupção a reinar, a França ainda estava em guerra. E não era uma guerra pequena, era contra quase toda a Europa. A grande pergunta era: como é que um governo falido e desacreditado conseguia sequer manter os seus exércitos a lutar? Politicamente, o Diretório estava, como se costuma dizer, entre a espada e a parede. Por um lado tinha os radicais,
a esquerda, que achavam que a revolução não tinha ido longe o suficiente e queriam acabar com a propriedade privada. Pelo outro, os monarquistas, a direita, que queriam trazer o rei de volta e que estavam a ganhar cada vez mais apoio por causa do caos. O governo só conseguia sobreviver à base da força. Mandava o exército reprimir os radicais e, quando os monarquistas ganhavam eleições, simplesmente anulava os resultados. Isto não era governar, era gerir o caos, dia após dia. E é neste vácuo de poder, neste cenário de crise total, que uma figura começa a ganhar uma importância gigantesca. Um jovem general ambicioso, brilhante e que parecia ter todas as soluções que o governo não encontrava. O nome dele? Napoleão Bonaparte. A ascensão de Napoleão foi fulminante. As suas campanhas militares em Itália foram um sucesso estrondoso. E ele não trazia para Paris apenas glória e notícias de vitórias. Trazia ouro, tesouros, arte, dinheiro vivo que ajudava a manter à tona o governo falido. Ele tornou-se tão indispensável que até usou as suas tropas para salvar o diretório, anulando eleições que os monarquistas tinham vencido. Depois veio a campanha do Egito, que o transformou numa lenda viva. Em 1799 ele era, sem dúvida, o homem mais popular de França. Tão popular que o próprio governo, que precisava dele para sobreviver, começou a ter muito, muito medo dele. E esta frase resume tudo na perfeição. Ele representava a ordem e a eficácia que o diretório não conseguia demonstrar. Para um povo exausto com a instabilidade e a corrupção, Napoleão era um herói. Ele era vitórias militares, era competência, era a promessa de ordem. Era, aos olhos de muitos, o único que podia salvar a França. E com tudo isto, chegamos ao ato final. Estamos em 1799. A França está a arrebentar pelas costuras. O governo não decide nada, a crise é total. Foi então que um dos próprios diretores, um político chamado Sieyès, percebeu que aquilo não podia continuar. O sistema tinha falhado. Era preciso deitar tudo abaixo e começar de novo, mas ele sabia que não podia fazer isso sozinho. A situação era mesmo insustentável. O governo paralisado, crises incontroláveis. O diretório tinha uma missão: trazer estabilidade, e falhou redondamente. O desespero era tal que a população francesa estava pronta para aceitar praticamente qualquer coisa que lhes prometesse ordem. Então, o tal diretor Sieyès tinha o plano. Ele era o cérebro da operação. Um golpe de Estado planeado de dentro para fora. Só que um cérebro sem força não vai a lado nenhum. Ele precisava de músculo. Precisava de um general com controle sobre o exército. Alguém que os soldados seguissem de olhos fechados. Ele precisava de uma espada. E a espada mais afiada e famosa de França era, obviamente, Napoleão. E só para estarmos todos na mesma página, o que é um golpe de Estado? É basicamente a tomada do poder de forma súbita e ilegal, quase sempre com o envolvimento dos militares. É usar a força ou a ameaça dela para derrubar o governo que lá está. E era precisamente isso que estava para acontecer. E o golpe, conhecido como o 18 de Brumário, foi rápido. No dia 9 de novembro de 1799, Napoleão marchou com as suas tropas sobre o Conselho dos 500 e, basicamente, mandou toda a gente para casa. Os outros diretores foram forçados a demitir-se. Fim do diretório. No seu lugar, criou-se um novo regime, o consulado. Tinha 3 cônsulos, mas era só para inglês ver. Todo o poder real estava nas mãos de um homem, o primeiro cônsul, Napoleão Bonaparte. E o povo francês protestou? Foi para as ruas defender a República? Nada. Silêncio quase total. Depois de 10 anos de revolução, de caos, de crise económica, de guerra constante, as pessoas estavam simplesmente exaustas. Para elas, o fim do diretório não foi uma tragédia, foi um alívio. Trocaram uma liberdade caótica pela promessa de estabilidade. E é assim que esta história termina, com uma ironia tremenda. O diretório, um sistema desenhado especificamente para impedir o aparecimento de um ditador, acabou por ser tão fraco e ineficaz que foi precisamente ele que criou as condições perfeitas para que um ditador surgisse e tomasse o poder. A França, desesperada, trocou a instabilidade pela autoridade de um homem só. E a pergunta que fica a pairar na história é: foi a decisão certa?